Oi? Oi, Você sabe quem que foi Santos Dumont? Santo Dumont? Sei. Sei quem foi Santo Dumont, não. É isso que dá ficar sem estudar. E Tiradentes, você sabe quem que foi? Tiradentes? Ah, não sei quem fosse dentista, não. É isso que dá ficar sem estudar. E me diz uma coisa, Pedro Álvares Cabral, você sabe quem foi? Tá bem, não sei quem foi, não. Que dá ficar sem estudar, Zé. Aqui, por acaso você sabe também quem é o Tonhão? Tonhão? Não conheço esse cabra, não. Então, esse é o cara que vai para tua casa toda noite enquanto você vai estudar. É, tá bom.